Bom dia, povo de Deus, bom dia, graça e paz. Que a graça e o amor de Deus estejam sobre tua vida nesse dia, em todos os dias da tua vida, mas hoje um dia especial, um sol lindo e maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Um dia maravilhoso, né? Não sabemos como se procederá todo o caminhar desse dia, mas eu quero dizer para vocês que Jesus está no controle. É deixar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. É confiar no Senhor, nesse mais que vai chegar em nossas vidas. Quero mandar um beijão tamanho do céu para Manuela, a nossa Manu, da Primeira Igreja Batista de Itaúna, nossa ovelhinha linda, ovelhinha do pastor Carlos, do pastor Elias, a Manuela. Um beijo grande no seu coração. Continua assim firme na igreja, você, o papai e a mamãe, tá bom? Um beijão e vamos à palavra de Deus, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, né, em um só corpo, domine vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Amém? Ou em vosso coração. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra dessa manhã, onde Paulo oferece uma estratégia para nos ajudar a viver para Deus em nosso dia a dia. Isso é uma estratégia para que Paulo nos ensina, né, através do Espírito Santo de Deus, para vivermos bem. Eleitos de Deus, somos santos, separados. Temos que ter uma vida com misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longânimo, né? Em perdoar, em ajudar, em revitalizar. Temos que ser longânimo, é isso que Paulo está ensinando, né? Nós temos aqui imitadores dele, quando ele tem compaixão e vive o perdão de Cristo. Dá mais uma sugestão: deixe o amor guiar a sua vida. Deixe a paz de Cristo dominar o teu coração. Seja sempre grato, né? Tenha sempre em si mesmo a palavra de Deus e viva como representante de Jesus Cristo. Somos representantes de Cristo na face da terra. E é o conselho de Paulo para as nossas vidas nessa manhã, na carta dele aos Colossenses, capítulo 3, do verso 12 até o verso 16. Paulo nos ensina, né? É como se ele estivesse dizendo para nós: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala também em Gálatas 2:20: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo falando sobre isso também. Ele fala também que em Filipenses 3, verso 13 e verso 14, onde ele diz que as coisas passadas foram passadas, não existem mais, né? Ela pode até, se for de uma forma boa, nos trazer a memória, para que nos dê esperança. Mas as coisas que são difíceis, as coisas que trazem problemas, as coisas que fizemos ou deixamos de fazer, ficaram para trás, né? Então nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, né? Ele é o nosso manual de regra e fé, através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então que nós possamos, através dessa palavra, que é a palavra de Deus, buscar conhecimento, buscar direcionamento, né? Às vezes nós vamos sair um pouco do rumo, mas Deus conduz de novo ao prumo e ao rumo, né? E que em nosso coração, essa é a palavra do pastor Carlos para você nessa manhã, que o nosso coração se revista de amor, que é o vínculo da perfeição, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos eles é o amor. Paulo fala lá em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ele fala sobre o amor. Então o amor é fundamental, né? E a paz de Deus, ela possa ser predominante em nossos corações, né? A gente não pode deixar aquele velho homem nos conduzir, né? Mas sim, nós fomos chamados
para estarmos com a palavra de Deus. Fomos chamados para adorar o Senhor. Nós fomos chamados para ter essa paz de Deus e o domínio em vossos corações, essa paz, e sejamos agradecidos a Deus e acordar e dizer: Deus, grato. Deus, ontem foi batalha, mas hoje grato. Vou ter um dia melhor, eu vou vencer, eu vou avançar. Paulo fala em Filipenses 3, versos 13 e 14, que eu comentei lá atrás. Ele fala: irmãos, quanto a mim não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo de Paulo é Cristo, né? Essa é a minha calopsita que está cantando, não sei se você está ouvindo, né? Ela canta o hino do Fluminense. Mas vamos voltar ao texto. Então, Paulo vai falar que a palavra de Cristo habite em nossas vidas abundantemente, nos dando sabedoria, nos ensinando, admoestando, né, uns aos outros, com salmos, com hinos, com cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Então, é isso que Deus espera de nós. Embora os primeiros cristãos tivessem acesso no Antigo Testamento, usassem livremente, ainda não tinham o Novo Testamento ou qualquer outro livro cristão para estudar. E nós temos a Bíblia. Suas histórias e ensinos sobre Cristo eram memorizados e passados de pessoas para pessoas. Às vezes os ensinos eram postos em música. Assim, a música se tornou uma parte importante da adoração na educação cristã, né? E aí, por isso que o verso 16 fala com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Por isso que a gente fala sobre isso, né? Eles não tinham a palavra do Novo Testamento, adoravam com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, e tudo para o Senhor, e com graça, com alegria no coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma quarta-feira maravilhosa. Hoje tem culto na Primeira Igreja Batista de Itaúna, hoje tem culto, amanhã tem PGM, e sexta-feira tem a missão Eugênio Simões. E é isso, nós temos todos os dias para adorar o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bora avançar? Bora derrubar o gigante? Vida de vitória, vida na palavra. Vida de vitória, vida com Cristo. Beijo, Manu. Deus te abençoe. Pastor Carlão adora você, minha ovelhinha querida.